Bom, companheiros, tivemos aqui, nós estamos no final das férias, né? No caso do Brasil, de inverno. Aqui na Europa é outro cenário, né? Está fazendo o verão mais forte desde o século XIX, alguns dizem que há vários séculos não tinha um verão tão forte como esse. Esse final de férias, ele é o final de um desses períodos de baixa da atividade política no Brasil, que nós conhecemos bem, como é o final do ano, comecinho do ano, carnaval e tal, que são momentos todos que são utilizados para incentivar a desmobilização popular, né? No entanto, apesar disso, é difícil dizer que o período de férias foi um período de poucos acontecimentos, né? Muito pelo contrário. Nós tivemos aí vários acontecimentos importantes, né? Durante todo esse período aqui, foram feitas as revelações das conversas do juiz Sérgio Moro e da equipe da Lava Jato, né? Mostrando com toda clareza que toda a operação Lava Jato se tratava de um conluio contra o ex-presidente da República. É importante lembrar que a Operação Lava Jato ela não foi planejada apenas para atingir o ex-presidente da República, né? Na realidade, a Operação Lava Jato ela foi elaborada antes da eleição, né? Com o objetivo de, na eventualidade da vitória da Dilma Rousseff, que efetivamente aconteceu, levar à derrubada do governo com denúncias de corrupção. Aí simplesmente não conseguiram provar o envolvimento da Dilma de forma nenhuma em nenhum tipo de corrupção da Petrobras, nem do próprio Lula, né? A Operação Lava Jato se transformou aí numa operação sobre assuntos que não tinham direta relevância para o problema da Petrobras, e finalmente toda a enorme campanha publicitária que foi feita de denúncia contra a corrupção resultou em um processo por um apartamento no Guarujá e um processo por um sítio em Atibaia, né? E há outros processos, logicamente, que isso não vai parar, né? A perseguição contra o Lula é uma perseguição planejada, intensa, né? Organizada, então isso aí vai continuar. Esse foi um dos acontecimentos que movimentaram o mês de julho, né? Que tende a ser um mês de pouca atividade política. Essa última semana de julho, praticamente última semana, né? Nós estamos no dia 27, final de semana 27 e 28. No entanto, nós tivemos um desenvolvimento que é muito importante e para o qual é preciso atrair a atenção, porque é tanta coisa que acontece, né, com o governo Bolsonaro que as pessoas, inclusive, se desorientam sobre o significado real de determinadas coisas que estão acontecendo. Nós vimos aí que o caso da Lava Jato, né, as denúncias feitas pelo Glenn Greenwald, do Intercept, elas abriram uma crise, aprofundaram de uma maneira espetacular a crise no governo. A dimensão da crise, ela não fica aparente, né, na superfície dos acontecimentos, porque existe todo um esforço coordenado de inúmeros setores para evitar o aprofundamento da crise do governo Bolsonaro. A verdade é que a burguesia não tem uma alternativa sólida ao Bolsonaro, né? E apesar de toda a especulação de que estavam procurando substituir o Bolsonaro com o Mourão e tal, nada disso se concretizou. Na verdade, a política
fundamental da burguesia manter o Bolsonaro aí, né, apesar de todas as coisas que acontecem. E, como nós já explicamos mais de uma vez aqui, o eixo central da política da burguesia, quer dizer, da direita tradicional, do centrão, é colocar o Bolsonaro na linha, no que, né, esses setores direitistas têm sido acompanhados pela esquerda. É a ideia de que, bom, está aí o governo, né, ele foi eleito, alguns mais audaciosos chegam a dizer que ele foi eleito democraticamente, o que é uma coisa totalmente absurda, e com esse pretexto, né, e mesmo aqueles que não têm tanta audácia assim de dizer que esse é um governo legitimamente eleito, democraticamente eleito, acabam tendo a posição de que o governo foi eleito e ele está aí, e esse desenvolvimento da situação política deveria ser respeitado. Então, há uma defesa muito grande do governo, né, que aparece cercada de críticas secundárias, de críticas de menor importância, mas que, no fundo, é uma defesa sólida do governo Bolsonaro. Em todos os acontecimentos importantes, tá, a imprensa capitalista saiu em defesa do Bolsonaro. Um dos motivos pelos quais os capitalistas não têm intenção de se livrar do Bolsonaro é justamente o problema da economia, da reforma da Previdência e outras medidas econômicas que estão sendo planejadas, aí estão sendo organizadas pelo Ministério da Economia do senhor Paulo Guedes. Mas o fato é, né, que as revelações sobre a Lava Jato aprofundaram de uma maneira extremamente grande a crise do governo, tanto que o governo se viu forçado a agir de uma maneira enérgica, procurando, né? A gente conhece como é que funcionam as instituições brasileiras, né? Quando eles têm interesse em descobrir alguma coisa, eles acabam descobrindo essa coisa. E na maioria das vezes, como não há interesse, ninguém descobre coisa nenhuma. Descobriram aí um grupo de pessoas que são apontados na imprensa e são apontados pela Polícia Federal, né, como hackers que invadiram os telefones de autoridades, dizem que foram mais de 1.000 autoridades, e na tentativa de desmoralizar as revelações que foram feitas, né. Aí surgiram várias iniciativas, vamos dizer assim, de elementos do governo que têm que ser analisadas com muito cuidado, né? A primeira delas é que setores do governo declararam que, como o celular do próprio presidente da República teria sido hackeado, né, o governo estava considerando em usar a Lei de Segurança Nacional da época da ditadura militar, né, uma lei que tipificava, digamos assim, que caracterizava a ditadura militar enquanto tal, para perseguir os culpados aí pelo hackeamento. Logicamente que a utilização de uma lei como essa introduz na situação política brasileira, vamos ver como é que se desenvolve a situação, uma derivação clara, né, no sentido do estabelecimento de um regime arbitrário um tanto quanto sem disfarce, né, porque é uma lei persecutória, é uma lei ditatorial, né, ela dá um imenso poder para o presidente da República e para o executivo, né, e ela significaria um passo muito importante no sentido da constituição de uma ditadura escancarada, que é como nós temos alegado na nossa análise política, né, o destino do governo Bolsonaro.
né? Não é uma coisa casual, não é uma coisa acidental, mas é um desenvolvimento lógico, né, da situação política brasileira. Na sequência, também nós tivemos um segundo acontecimento, também extremamente grave, né, que é o fato de que o ministro da Justiça, né, o Mussolini de Maringá, Sérgio Moro, ele sendo uma pessoa que está denunciada no caso das revelações do Intercept, ele se pôs a investigar as pessoas que o denunciaram, né, que é uma atitude também caracteristicamente ditatorial. Quer dizer, você é governo, né, eu denuncio o governo, aí eu sou vítima de uma investigação do governo. É uma coisa que é típica de ditaduras. Você não pode denunciar o governo, você não pode falar nada do governo, senão você está arriscado. No meio dessa política de investigar os que denunciaram, surgiu aí a deliberação, que foi tomada pelo Sérgio Moro, de estabelecer um padrão, né, não por lei, mas por uma regulamentação do Ministério da Justiça, para a deportação de pessoas inconvenientes, que abriria caminho para a deportação do próprio Glenn Greenwald, que todo mundo sabe é cidadão norte-americano residente no Brasil. Essa lei ela já não remete simplesmente à ditadura militar, até porque a ditadura militar não era muito de deportar ninguém, né? Mas o modus operandi da ditadura era arrastar as pessoas para uns porões aí, torturá-las brutalmente e assassiná-las, né? Mas o sistema da deportação de cidadãos inconvenientes era típico de uma outra ditadura que existiu no Brasil, que não se costuma dizer que é uma ditadura, mas era uma ditadura, que foi o regime da República Velha. O regime da República Velha deportou inúmeros sindicalistas espanhóis, italianos, portugueses, que faziam parte da luta sindical no Brasil, considerados como cidadãos indesejáveis, né? Quer dizer, como estrangeiros indesejáveis. O estrangeiro indesejável é aquele que não agrada ao governo ditatorial. Então, nesse caso, a deportação é uma arma bastante contundente, né, de um regime arbitrário contra as pessoas de origem estrangeira que se levantem aí contra o regime. Então, nós temos aqui, só nesse acontecimento, né, dos hackers, nós temos aqui 3 ameaças de grande porte contra todos os direitos da cidadania brasileira, de um modo geral, né? A investigação contra as pessoas que denunciam, particularmente sendo pessoas da imprensa, né? A Lei de Segurança Nacional e a deportação. Isso aqui é muito importante porque marca uma escalada no governo Bolsonaro, né? Muita gente, né, queria chamar a atenção especialmente para esse fato, que seguia pelas aparências, né, pelo que está acontecendo naquele momento, tem subestimado o governo Bolsonaro porque ele supostamente não teria atentado aí contra nenhuma lei fundamental do país, etc. e tal. Isso não é verdade, né? Na realidade, é um mascaramento do que acontece com o governo, né? Mas fica claro agora que, à medida que o governo se sinta ameaçado, à medida que a crise do governo se intensifique, né, o governo vai tomar as medidas cabíveis, passando por cima de toda a legislação, de todos os direitos democráticos, para afirmar a sua política, né? É muito evidente que o Brasil está se transformando com muita rapidez numa ditadura aberta, porque ditadura já é, né? Queria falar um minutinho sobre esse problema que muita gente não considera. A pessoa acha que ditadura é quando você não tem, sei lá, não tem eleições, por exemplo. Se tiver eleições, não é ditadura. Isso é, logicamente, uma bobagem, né? Principalmente quando a gente vê a última eleição brasileira, onde foi removido
de uma maneira forçada, o principal concorrente da disputa eleitoral, que era o Lula. Existem muitas ditaduras, existiram também muitas ditaduras que tinham exatamente a conformação que tem atualmente o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é uma ditadura porque, na realidade, governa, né, passando por cima de qualquer tipo de legislação. O fato de que o judiciário aprove as ações do governo, de que encubra as mazelas do governo e tudo mais, não quer dizer nada, né? O judiciário no Brasil nunca foi um poder independente, é uma mistificação essa afirmação, e, portanto, isso daí nem serviria como critério. Mas nós vimos que, no caso brasileiro, no atual processo político, o judiciário é uma das principais ferramentas da imposição de medidas autoritárias no Brasil. A eleição para o Congresso Nacional, ela é uma eleição que é totalmente controlada, né? Nós sabemos aqui que a esquerda brasileira, no caso seria o PT, mais secundariamente, sei lá, o PSOL e os partidos que não têm deputados, nunca conseguiu chegar nem perto de fazer uma maioria no Congresso Nacional. Isso daí deveria chamar a atenção de todo mundo, porque, ao mesmo tempo que a população supostamente elege um Congresso Nacional direitista, elegeu por 4 vezes os candidatos esquerdistas do PT. Né? É evidente, né? Nem precisaria ser cuidadosamente explicado que o mecanismo de eleição do Congresso funciona de uma maneira totalmente diferente do mecanismo de eleição presidencial, e que isso daí produz um resultado que não tem nada a ver com o resultado da eleição presidencial. Alguém poderia dizer que em alguma eleição, por exemplo, na última eleição da Dilma, ela não chegou a ter 50% dos votos no primeiro turno, o PT talvez nunca tenha tido 50% dos votos, mas chegou a ter 40%, 1/3 da votação, e isso nunca se refletiu no Congresso Nacional, menos ainda no Senado. Né? É porque a votação do Congresso Nacional brasileiro é uma espécie de votação distrital, né, onde as pessoas não são escolhidas por um voto universal. Ela é uma eleição desproporcional, muito parecida, sob a alegação de que o Brasil é uma federação, se faz uma eleição desproporcional, onde a direita acaba conseguindo uma maioria, apesar dela não ser efetivamente maioria no eleitorado, como a gente vê nas repetidas derrotas da direita na eleição presidencial. Né? Também a gente vê que, no caso das eleições para governador, o resultado também dá sempre um resultado distinto da eleição presidencial. Então, quer dizer, no Brasil, nenhuma dos poderes, digamos assim, né, e particularmente aquele que deveria ser uma instituição representativa, que seria a instituição democrática por excelência, que é o Congresso, é verdadeiramente democrático. Né? Nenhum desses poderes é democrático. E agora nós estamos vendo um aprofundamento, um escancaramento, né, da dominação de um bloco político que é formado pela direita, pelos partidos direitistas, pelos elementos direitistas, né, que está impondo a sua vontade ao conjunto da população. E tudo isso daí é olhado como se fosse um assunto menor, como se no Brasil nós estivéssemos vivendo simplesmente uma etapa de anomalia, né? Assim, algo assim como uma coisa indesejável, que todo mundo quer que vá embora e que mais cedo ou mais tarde irá embora. Por detrás disso está aí a suposição de que a rotatividade, né, na presidência da República funcionará a favor da esquerda numa próxima eleição. Né? Apesar de que todos os setores de esquerda atuam, já pensando na eleição 2022, que é muito longe, eles atuam já com a hipótese de que o Lula não será candidato.
mas eles atuam com a hipótese de que o candidato apoiado pelo Lula ganhará as eleições, né? É meio que você supor que você vai jogar o Campeonato Brasileiro, mas você está bem organizado como time, mas ninguém compra o juiz, ninguém organiza um time para derrotar você, nada. Você está jogando sozinho, só você pensa, só você tem cabeça e tudo mais, né? Isso é falso até a medula, e nós podemos ver, né, nós já assinalamos esse fato de que uma reforma política está em curso. Antes de 2022, toda a legislação eleitoral brasileira vai ser modificada em pontos fundamentais, né? Está aí a discussão dos distritos eleitorais, uma forma profundamente antidemocrática de eleição, que vai aprofundar a situação eleitoral, né? Provavelmente vai haver, se houver a possibilidade de que a esquerda ganhe a eleição, vai haver modificações em relação à eleição presidencial e tudo mais. Então, apontar essa alternativa, né, a alternância no poder na eleição presidencial, que é a única coisa que poderia acontecer, é uma irresponsabilidade política, para dizer o mínimo do mínimo possível, né?